A gente começa mais uma live com 3 camaradas especiais, 3 amigos, dois amigos, né? Morgana? Estamos aqui hoje para conversar com vocês nesse momento aí de pandemia sobre um tema de essencial importância que tem abalado aí a questão toda da situação política nacional, internacional, e a gente vai falar um pouquinho sobre as ações de solidariedade contra a barbárie, e para falar sobre solidariedade, a gente precisa falar um pouquinho também sobre as desigualdades sociais tão grandes no nosso país, sobre as questões tanto de violência do âmbito domiciliar, do âmbito familiar, do âmbito contra as mulheres, e também das ações que a gente tem visto, várias ações, vários movimentos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que vem no sentido de favorecer com que a gente consiga, ao mínimo, criar um movimento de resistência a uma ausência completa de uma política de Estado que se exime da obrigação que tem de dar cobertura às comunidades mais vulneráveis, às comunidades carentes. A gente vê um presidente da República com total descaso com a população, né, dizendo que vai trazer recursos, mas, na verdade, não fazendo isso, não fazendo o papel dele. Mas, antes da gente entrar no tema, então, eu gostaria que os colegas se apresentassem, que os colegas falassem. A gente pode começar aí com o professor Davidson, fazer uma fala aí, professor de introdução, aí uns 3 minutos, depois a Morgana, e aí depois a gente vai invertendo a ordem aí de quem começa falando, tudo bem? Professor Davidson, pode falar. Professor Davidson. Será que o microfone dele está desligado? Professor, tenta tirar o fone de ouvido e falar normal, acho que vai ficar melhor. Não estamos lhe ouvindo. Acho que deu problema no áudio. Beleza. Eu deixei só você, tá? Nada. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? É uma honra estar aqui na live do Dr. Renato, né? Alô? Me ouvindo? Tô sim, professor. Professor. Pode continuar. Professor, parece que está tendo um problema no seu microfone. Eu vou passar a palavra, então, para a Morgana, para ver se a gente depois volta aí com você, tá bom? Morgana, se apresente, fale um pouquinho aí, você tem uns 3 minutos de apresentação, é o primeiro bloco, depois a gente volta com o professor. Boa noite para quem já está assistindo, eu sou a Morgana, Vocês estão conseguindo me escutar? Tá conseguindo me escutar, Renato? Então tá. Sim, tá tudo eu normal. Eu sou a Morgana, Boa noite. Sou militante do PCdoB, Beleza. moradora Boa da noite. cidade de São Jorge. Hoje eu sou trabalhadora autônoma, né? Eu sou transista, estou iniciando essa carreira, trabalho aqui em casa mesmo. Sou militante há muitos anos, desde a escola, do movimento estudantil. Gostaria de agradecer o convite, me desculpar por estar um pouquinho escuro o vídeo, mas eu estou no lugar que a luz aqui não é muito boa, me dispor nesse primeiro bloco a tirar todas as dúvidas, se acaso alguém quiser me procurar depois nas redes sociais também sintam-se à vontade, e é isso, e daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho, tá bom? A gente está tentando o contato com o professor aqui, e vamos ver se a gente consegue aqui. Deixa eu colocar eu e a Dandara, eu e a Morgana juntos, né, Morgana? Pra gente se ver, né? Pra gente se ver, a gente poder conversar. Deixa eu colocar aqui seu nome visível, certinho. Aí, Morgana. Bom, pessoal, o professor, acho que ele teve algum problema técnico, que ele está com desktop, a Morgana está com o celular, acabou que o celular tá dando mais certo aí. Deixa eu baixar um pouco minha cadeira aqui.
Professor, a gente está aqui. Você pode tentar entrar pelo celular ou tentar entrar de novo. O link é o mesmo, não mudou. E conforme a live for desenrolando, você pode voltar para participar aqui também, tá bom? De qualquer forma, a gente vai dar continuidade, então, nessa discussão. Acho muito importante essa colocação da Morgana, que ela faz, que ela traz uma experiência dela de vida, de movimento de mulheres, de movimento de juventude, né? E acho que nessa fase, nesse momento de uma crise política, uma crise sanitária, uma crise econômica, né, com mais de 135 mil casos confirmados de Covid-19, mais de 9 mil óbitos, né, com uma letalidade subindo cada vez mais, a gente está alcançando aí 7% de letalidade, até por falta de testes, a gente não tem a testagem das pessoas para a gente poder fazer um isolamento racional, organizado. A gente tem aqui, então, algumas reflexões sobre o modelo político-econômico do Brasil, no Brasil e no mundo, que a gente tem visto, não só nessa época de Covid-19, é uma discussão que já vem de muitos anos, mas que no momento atual se agudiza, que é a questão da concentração de renda, né, da questão das injustiças e das desigualdades sociais, né. O que a gente vê? A gente vê que esse modelo político, e através de dados que a gente trouxe, inclusive tem um filme muito bom, que é um filme, na verdade, é um filme de terror, é um filme espanhol, que chama O Poço, né? O Poço é um filme muito forte, é muito marcante, porque o que acontece ali? É uma prisão, uma penitenciária, e é um filme fictício, assim, de terror, mas que ele traz um paralelo direto com as realidades que a gente vive, que são as classes sociais. Então, no começo tem a frase, né? Existem 3 tipos de pessoas, as de cima, as de baixo e as que caem, né? Então, é uma prisão que ela fica 2 pessoas por andar, como se fosse um poço mesmo, a estrutura de concreto, e do andar 0 vai descendo um banquete de comida, de alimentos. Em cada andar, as pessoas vão pegando os alimentos desse banquete, que é preparado com os melhores cozinheiros do mundo, as melhores comidas do mundo, e aí as primeiras pessoas dos primeiros andares começam a comer as comidas mais gostosas. E aí, no final, quando vai descendo, inclusive, eles começam a debochar de quem está embaixo. Eles, às vezes, defecam, cospem naquele alimento que está chegando ali embaixo. E aqui, quando chega lá embaixo dessa refeição, esse banquete, não tem mais nada. Então, fica várias pessoas que morrem ali desnutridas, às vezes uma chega a comer a outra, morrem de fome. O professor Davidson está voltando aqui, vou pôr a câmera dele aqui, para ele aparecer também. Aí, professor. Boa noite. Guerreiro. Então, eu vou interromper, não, só vou concluir, professor, para dizer que, assim, a gente vê, então, só para concluir, que a distribuição de renda, a igualdade social, ela tem uma personagem que ela diz, tem que ser espontâneo, a gente tem que ser bonzinho, comer o mínimo necessário para todo mundo poder comer. Só que ninguém respeita isso, e muitas vezes é preciso se impor através da violência, no filme mostra, para que as pessoas possam se alimentar, né? Então, através de vamos dizer assim, uma revolução, uma transformação, que pode ser feita essa divisão desses recursos. Mas a gente vai trazer mais dados, e agora eu queria voltar para o professor Davidson para ele fazer uma breve apresentação e fazer as colocações que ele achar preponderantes. Boa noite, doutor Renato. Boa noite, Morgana. Boa noite, pessoal que está aí nos prestigiando, assistindo essa live, né, de suma importância, né, que vai ter um conteúdo bastante interessante para o momento atual, tá? Sou professor formado em tecnologia, da área de pedagogia também, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre solidariedade, né, desse momento de pandemia, né? Inclusive eu sou um dos fundadores do Coletivo Solidários de Santo André. Vou falar um pouquinho de políticas públicas contra a fome, né, para vocês também, e sobre conscientização de desperdícios de alimento, tá bom? Então, vou estar aí à disposição do Dr. Renato, da Morgana, né, e de vocês que estão nos assistindo para a gente bater um papo legal sobre esse assunto tão sério que está acontecendo no momento.
Que bom, professor, que você conseguiu voltar aí, cara. Fiquei preocupado aqui. Acho que você baixou no aplicativo agora, deu certo? Sim, eu mudei o aparelho aqui e aí ficou legal, né? Agora eu acho que até a imagem tá boa, vamos embora. Tá perfeito, o áudio também tá perfeito, Morgana tá aí, então estamos aqui. Legal. Então, para fazer a introdução, agora inverteu a ordem. Quem vai falar primeiro é a Morgana, depois fala o professor, tudo bem? Então, para fazer essa introdução, como a gente estava falando, das reflexões sobre o modelo político-econômico do Brasil, a gente tem um livro que é de um economista brasileiro, que tem uma formação vasta sobre a política econômica, que é o Ladislau Dambor. Então, ele pegou dados que ele buscou desde o Banco de Crédito Suíço até de Oxfam, de institutos internacionais sobre a distribuição de renda. Ele escreveu um livro que chama Era do Capital Improdutivo. E aí, nesse livro, a gente vê que desde 2015, 1% da humanidade controla mais riqueza que os outros 99% da população. Então, 1% da humanidade controla mais de 99% das riquezas. E nos próximos 20 anos, 500 pessoas vão passar a renda de 2 trilhões de dólares para seus herdeiros, o que é mais que o PIB do Brasil, acho, talvez até mais que o PIB da própria Índia, que tem mais de 1 bilhão de habitantes. Tá? Nos últimos 20 anos, a renda dos 10% mais pobres aumentou cerca de 65 dólares, enquanto a renda de 1% dos mais ricos aumentou mais de 11 mil dólares, ou seja, mais de 182 vezes. Tá? Lembrando que esses dados não sou eu que trago. Tá? 0,7% da população, ou seja, 33 milhões de pessoas, possui mais de 116 trilhões de dólares. Só o pré-sal, para a gente ter uma ideia, o valor dele total é aproximadamente 17 trilhões. E aqui, 33 milhões de pessoas, 0,7% da população mundial, tem 116 trilhões de dólares. Enquanto mais de 70% da população, ou seja, mais de 3 bilhões e 500 mil pessoas, milhões de pessoas, vivem juntando tudo dá 6 trilhões, ou seja, é uma disparidade muito grande, né? E aqui no Brasil, o que a gente está vendo? Uma política econômica totalmente dissociada da saúde, onde não existe uma política de Estado efetiva para combater a pandemia, os recursos não estão chegando a quem mais precisa, então esse auxílio que o Bolsonaro prometeu aí de R$600, tem muitas famílias que não conseguiram acessar. Lembrando que, na verdade, Bolsonaro se propôs a pagar, na verdade, R$200. Esse valor de R$600, chegando até R$1.200, foi uma conquista da luta dos parlamentares, das nossas bancadas ali no Congresso. E a gente podia ter evitado toda essa crise. O Brasil entrou nessa crise com uma vantagem de 40 dias em relação a outros países, como a Itália, a Espanha, os países europeus. A gente podia ter organizado já tanto a questão da distribuição de recursos, montado um sistema para a gente poder, vamos dizer, provir a população mais vulnerável dessa situação, com a questão de equipamento de proteção individual para o profissional de saúde, né, com a questão dos testes, das testagens que a gente falou aqui no começo, né, mas não, o que a gente está vendo é uma agudização dessa crise, tanto do âmbito político, econômico, social, sanitário, e onde alcançamos atualmente mais de 11 milhões de desempregados, 40 milhões de subempregados com uma condição precária de trabalho, né, com riscos à saúde, com trabalhos insalubres, né, sem a proteção do Estado, da Previdência, né, e a gente tem, assim, metade aproximadamente da população que vive com menos de R$100 por mês. E, ao mesmo tempo, o que acontece? O que o governo faz? Ele ajuda e oferece total ajuda aos bancos, aos grandes empresários, né? Ele vai lá, ele vai coagir até o Supremo Tribunal Federal para abrir o mercado, para abrir as empresas, para expor a população ao risco, né, de estar morrendo, né? A gente já falou aí da quantidade de óbitos que a gente tem, e não toma medidas necessárias para a mudança da qualidade de vida da população. A gente tem um governo que mantém a emenda complementar 95, que esmaga a capacidade de reação,
que ela congela investimento na saúde pública, nos serviços sociais por mais de 20 anos, e, ao mesmo tempo, não fala de taxação das grandes fortunas, das grandes heranças, que são os grandes bilionários, aquele 1% que a gente falou agora, né? Abre na página, por favor. Então, eu acho que, assim, a gente está aqui com vocês, a gente fez esse convite para vocês participarem. A gente está aqui com a Morgana, que tem um vasto histórico dentro da luta da militância dela, de vida própria, de estar buscando por anseios da sociedade, né? E a gente já entende que o movimento feminista no Brasil ainda está galgando espaço dentro do mercado de trabalho, né, de defesa contra a violência, principalmente a mulher negra, a mulher periférica, é a mulher que é mais vítima da violência doméstica, né? Eu gostaria que a Morgana falasse um pouquinho, então, aí, fala aberta, Morgana, fala de você, fica à vontade, seu jeito, o que você pode trazer para a gente para contribuir no debate. Bom, gente, primeiramente, boa noite. Eu peço desculpa um pouquinho, estava aqui tentando regular a luz para as pessoas poderem me ver melhor. Agora tem mais gente que chegou, mas para quem não ouviu minha apresentação, meu nome é Morgana, eu sou moradora aqui do bairro da cidade de São Jorge, em Santo André. Hoje eu sou militante do PCdoB, sou vice-presidente do PCdoB aqui em Santo André, mas a minha trajetória política, a minha trajetória de militância, ela vem de muitos anos. Eu tive contato com o movimento estudantil, através da UMES, através da UJS, e foi dentro dessas entidades, desses espaços, que eu descobri e que eu comecei a galgar toda essa trajetória política. Hoje eu sou trabalhadora autônoma, eu fui eleita titular no Conselho Municipal de Juventude de Santo André, e eu gostaria de falar um pouquinho dessas características que o coronavírus, que essa pandemia tem apresentado para a gente, e que eu me vejo tão vítima quanto a maioria da população brasileira. Como eu havia dito, eu sou trabalhadora autônoma, eu trabalho na minha casa, hoje eu sou transista, e eu me vi, no início dessa pandemia, com a perda perdendo clientes, não podendo mais atender por motivos de saúde, por motivos de prevenção, e assim como muitos brasileiros, eu me vi perdendo a minha renda. Então, a primeira coisa que eu gostaria de salientar aqui é a questão do auxílio emergencial, que eu não tenho carteira assinada, trabalho como autônoma, como eu havia dito, e não consegui ter acesso a esse auxílio emergencial. Saio de um lugar, de uma pessoa que trabalha, de uma pessoa que tem uma independência, uma pessoa que se sustenta, e vou para um lugar de uma pessoa que, de repente, se vê precisando de ajuda, porque o governo não apresenta esse tipo de ajuda, muitos brasileiros não tiveram acesso a esse auxílio esse que eu gostaria de salientar, que não foi liberado pelo governo Bolsonaro. Esse auxílio foi liberado pela bancada, bancada comunista, partidos que pensam mais nos trabalhadores, foi através de luta, foi através de briga, e a gente percebe que a demora para se receber esse auxílio é reflexo do que esse governo é. Se a gente acessa o jornal, se a gente vê as notícias na internet, a gente vê a humilhação que o trabalhador hoje ele passa, passando horas numa fila, correndo risco de ser infectado, e o medo de passar fome, porque as pessoas elas não estão mais conseguindo se sustentar. E quando você não consegue mais se sustentar e você precisa de ajuda, o que eles falam para você? Você é vagabundo, você não trabalha porque você quer. Então, a maioria dos brasileiros hoje, na minha opinião, eles estão se vendo com dois tipos de escolha: morrer de coronavírus e voltar a trabalhar, porque o governo quer isso que o governo quer, ou ficar esperando dentro de casa, vendo filhos, pais, mães passando fome. Eu gostaria de salientar também a demora do governo do estado, o trabalho que a Prefeitura de Santo André está dando, porque nem todas as famílias estão conseguindo os R$55, nem todas as famílias estão conseguindo a cesta básica que a Prefeitura prometeu. Toda essa burocracia está colocando os trabalhadores mais pobres em risco. E esse risco, a sociedade em geral fecha o olho, porque pessoas da periferia, os favelados, os pretos, os pobres, são descartáveis. Morre um, vem outro para frente de trabalho. Morre alguém na fábrica, vem outro. Morre uma transista que nem eu, uma manicure, um cabeleireiro, uma diarista, ele pode ser substituído. Então, eu acho que isso daí é uma coisa
Agora na live tem 31 pessoas assistindo, a gente chegou a 44 pessoas, dessas 44 pessoas, eu convido vocês a fazer uma rede de denúncia, porque as pessoas estão com medo de passar fome, estão com medo de passar vírus, e o poder público, esse governo conservador, a bancada conservadora, não está nem aí. E se não for nós por nós, tem até um rap que agora eu não vou lembrar, que fala assim, se não for nós por nós, quem vai ser pela gente? E tem que ser a gente pela gente. Eu, como militante, ainda muito aprendiz, ainda cheia de caminho para trilhar, eu me vejo hoje numa posição de desespero, uma posição em que eu vejo que as pessoas, elas não são valorizadas, a vida ela não é respeitada. Tem um amigo meu que sempre fala da questão da dignidade humana. Nós não estamos sendo tratados com dignidade. Dentro disso, eu gostaria de também falar de algumas ações que estão acontecendo, que é o Movimento Solidários do professor Davidson, o Conselho Municipal de Juventude, que foi eleito, a sociedade civil que foi eleita, que são pessoas progressistas, que são pessoas que buscam a melhora de qualidade de vida, que buscam salvar a vida da juventude, também estão se unindo, ao JS, a UMES, que é a União Municipal de Estudantes Secundaristas. Existe em Santo André várias pessoas voltadas para tentar reverter, mesmo que seja parcialmente, a situação dos cidadãos de Santo André. Nós estamos arrecadando alimento, estamos distribuindo alimento, muitas pessoas nos procuram, porque as pessoas elas estão com dificuldade de se alimentar. Gostaria de pedir para você que tem condição, que está conseguindo se manter nesse momento de pandemia, doe alimentos, doe produtos de higiene. O professor vai falar mais do Movimento Solidários, que faz um grande movimento, o MDDF também, gostaria de salientar aqui, doe alimentos que as pessoas precisam. No começo da pandemia, eu me vi precisando disso, e não é vergonha nenhuma falar, porque a pandemia, querendo ou não, tirou o sustento da gente. E se a gente não denunciar as coisas que estão acontecendo e não mostrar solidariedade com o próximo, nós vamos padecer de uma forma ou de outra, e se esperarmos do governo Bolsonaro, que é um governo fascista, que é um governo que mata pobre, que é um governo que não está nem aí para a mulher, nós estamos perdidos. É a hora de um dar a mão para o outro, não literalmente, sem dar a mão, mas é uma hora de um poder contar com o outro. Hoje é o momento da solidariedade. A pandemia, ela mostra quem é quem. A pandemia, ela está mostrando quem está disposto a ajudar e quem está nem aí para a vida. Gostaria também de colocar aqui uma situação que eu me vejo acompanhando alguns casos do movimento de militância, sou feminista, participo do movimento de mulheres, principalmente do movimento de mulheres no meu partido, do PCdoB, que é dirigido pela Vera Cambiati, caso vocês conheçam. Se não conheçam, eu convido a conhecer. Gostaria de salientar o aumento da violência contra a mulher em tempos de pandemia. Por que esse aumento de violência ele ocorre? Ele ocorre porque as mulheres estão muito mais tempo dentro de casa com os seus parceiros, porque o principal agressor, geralmente, é o parceiro da mulher. Muitas pessoas têm me procurado, não porque eu seja a salvadora da pátria, mas quando uma mulher ela é vítima de violência, quando a mulher ela se vê nessa situação, na minha opinião, é a situação mais difícil para uma mulher passar. Eu venho de um lar violento, de um pai que foi extremamente abusivo, não fisicamente, mas psicologicamente, o que não diminui. Eu já sofri na pele o que a violência familiar ela ocasiona. Já sofri na pele e dentro da minha militância conheci várias mulheres que se sentem oprimidas, mulheres que sofrem dentro da sua casa, que deveria ser um lugar seguro. A nossa casa no momento de pandemia deveria ser um lugar seguro, está sendo um cativeiro de mulheres, principalmente mulheres pobres, mulheres pretas e mulheres periféricas. As mulheres que estão no extremo, aquelas que são esquecidas. O movimento feminista ele tem o papel de colocar essas mulheres para brilhar. O movimento feminista ele tem o papel de colocar essas mulheres como centro da atenção. O movimento feminista que vira as costas para as mulheres de favela não pode ser dito de movimento feminista. E essa é uma briga que eu compro há anos. Precisamos olhar para as nossas mulheres, principalmente as mulheres da periferia. Dentro desse momento de pandemia, gostaria de salientar aqui que um lugar que aqui em Santo André que nós temos, que é o Vem Maria. O Vem Maria foi um lugar que eu tive que acessar,
que eu tive que pedir informação para outras mulheres que eu conheço, para mulheres que precisavam, para mulheres vítimas de violência. Se acaso você conhecer alguém que é vítima de violência, por favor, denuncie. Se você não tem coragem de denunciar, pelo menos se mostre o ombro para essas mulheres. Nós precisamos cuidar das nossas mulheres, porque a violência familiar, ela machuca a mulher, só que ela destrói a família, ela destrói o psicológico dos filhos, ela destrói o psicológico das mulheres, e essas mulheres, elas se sentem, por conta da quarentena, por conta de estar presa muito mais tempo com esses companheiros violentos, elas se sentem reféns dessas situações. E nós, que temos essa visão de que violência familiar não é normal, de que abuso psicológico não é normal, nós temos o papel de acolher essas mulheres em tempo de pandemia, de ser pelo menos a amiga para conversar, de passar informação. Às vezes a mulher ela é vítima de violência por tanto tempo porque não tem informação. Nós temos o canal do Vem Maria, para as meninas mais novas, estudantes secundaristas, procurem a UMES, procurem um conselho da juventude. Se você tem uma vizinha, se você tem um parente, não seja omisso. Eu acompanho um caso, que é um caso que particularmente para mim foi muito perturbador, de uma moça que sofreu violência durante 7 anos. E nesses 7 anos, quando ela teve coragem de se separar, todo mundo que ela conhecia virou as costas. A família virou as costas, muitos amigos viraram as costas, as pessoas que deveriam proteger. E a pandemia, ela traz uma mensagem para a gente. Todo mundo precisa de ajuda. E todo mundo pode ajudar. Nem que seja um pouco, nem que seja com uma mensagem no celular para a mulher saber que não está sozinha, nem que seja você cuidar de uma criança para ajudar na divisão de tarefas dentro de casa, para você doar alimentos. A pandemia, ela traz muito isso, na minha opinião, sabe? Dá para sempre fazer alguma coisa. Sempre dá. Eu, no começo da pandemia, quando eu me vi numa situação extremamente perturbadora, porque você se vê sem conseguir trabalhar, sem perspectiva, fui ajudada por muita gente. Se eu fosse agradecer as pessoas que me ajudaram aqui, eu ia passar o tempo da live só agradecendo pessoas. Mas também vi que, e mesmo na minha condição de pessoa que estava sendo ajudada, eu podia ajudar. Compartilhando um ponto de doação de alimentos, perguntando para um vizinho se ele tem o que comer hoje, doando um prato de comida. Então, aquela solidariedade que antes ela parecia tão longe para a gente, que parecia tão aquela coisinha de filme, aquela coisinha de super-herói, ela está sendo possível. E assim, como o tema da live fala, nós estamos vivendo tempos de barbárie. Nós estamos vivendo um tempo que o trabalhador está sendo humilhado, o trabalhador da saúde está sendo agredido na rua, as mulheres estão sendo mais agredidas dentro da sua casa, o tempo é de barbárie. Quem vai fazer a diferença é nós mesmos. Então, a gente aproveitar esse tempo que a gente está mais em casa, para a gente conscientizar as pessoas de que algumas coisas não são normais e de que pequenas atitudes salvam vidas. Dá a impressão que não, mas às vezes uma atitude ela salva a vida. E todo mundo que tem esse tipo de consciência, que se despertou para esse tipo de olhar, está apto para ajudar nessa questão de salvar vidas. Faz diferença, toda ajuda faz diferença. Todo braço aberto, todo ombro que a pessoa pode contar faz toda a diferença. Eu sou testemunha disso, conheço pessoas que são testemunhas disso, e o recado que eu dou nesse momento é esse: vamos nos ajudar, ninguém está sozinho. Aquela frase, ninguém solta a mão de ninguém, faz muito mais sentido agora do que nunca. A gente não vai segurar a mão de ninguém, mas que a gente pode ajudar muitas pessoas para sair vivo depois dessa provação toda, um tem que contar com o outro. Nós temos que derrubar o governo fascista, denunciar em todos os lugares possíveis. É hora de abrir o debate político, é hora de dialogar com todo mundo que a gente tiver possibilidade, aproveitar as redes sociais, porque o fascismo ele mata. Nós somos testemunha disso no país, né? Porque por termos um governo fascista dirigindo o nosso país, nós vemos que os índices de coronavírus, mesmo que soubéssemos antes, mesmo com o tempo que a gente tinha para se preparar, um governo fascista ele faz isso. Ele trata as vidas como descartáveis. Então está na nossa mão. Está na nossa mão denunciar o fascismo do Brasil, está na nossa mão ajudarmos o próximo, e está na nossa mão sairmos vivos dessa pandemia e fazer a transformação desse país assim que essa pandemia passar.
E é isso, gente. Muito obrigada. Morgana perfeita! Muito bem, Morgana. Dizer aqui que existem até ferramentas que são imprescindíveis nesse momento, onde a mulher ela pode fazer a denúncia, e não só a mulher, mas o vizinho, alguém que testemunha, alguém que tem conhecimento. São números que são sigilosos, ou seja, guarda o sigilo de quem denuncia. Sim. Então, aí tem o número 185, né, que é da mulher, da Maria da Penha, da defesa da mulher. A gente tem o número 100, 100, que pode ser denunciado também, que é da questão dos direitos humanos, que a violência contra a mulher também acaba sendo uma violência uma violação contra os direitos humanos, e a gente tem realmente observado que algumas cidades, alguns estados, o aumento da violência contra a mulher chega a ser de 9%, é um aumento muito alto, principalmente nessa fase de pandemia, justamente por esses motivos que a Morgana falou, de aumentar o contato do agressor com a vítima, e normalmente o agressor é o companheiro, o ex-companheiro, o marido, o ex-marido, e a vítima é a mulher, geralmente preta, periférica, da comunidade, e que muitas vezes não conhece os seus direitos, não tem nem recursos para se defender, às vezes, como a própria Morgana colocou aqui, se coloca dentro como refém do parceiro, em si, uma situação bem grave, e acho que a solidariedade, quando a gente fala contra a barbárie nesses tempos, ela vem também nesse caminho, nesse movimento da gente trazer uma unidade de defesa da integridade, da vida humana em todos os seus aspectos. Então, além das questões que Morgana trouxe ali, das atividades e das ações que ela participa aqui em Santo André, dizer que Morgana Ribeiro também é nossa pré-candidata aí a vereadora. Verdade! O professor Davidson Ribeiro. E aí, puxando o gancho aí, professor Davidson, fala um pouquinho mais para nós também da sua história, da sua trajetória, do Solidário de Santo André, tá bom? Vamos lá. Espera aí, professor, só um minuto, professor, desculpa, erro meu. Tá. Pronto. Ok, doutor Renato? Ok, agora sim. Tá. Boa noite, doutor. Boa noite, Morgana. Boa noite a todo o público que está nos assistindo nesse momento. Uma live importante, uma live que fala sobre solidariedade, que fala sobre injustiças e que também é uma live que vai sugerir, né, e orientar alguns mecanismos para a gente sair de diversos problemas nesse momento. Que não é só esse momento, né, gente? A fome, especificamente, ela aumentou nesses últimos meses, mas ela já tinha um tamanho cruel. Vou me apresentar novamente para os que estão chegando, né, para os que chegaram depois. Meu nome é Davidson, sou professor, né, da área de tecnologia, formado também em pedagogia, sou fundador do Coletivo Solidários de Santo André. Coletivo Solidários de Santo André, para quem não conhece, é um grupo de voluntários que trabalha em várias causas sociais, né, na questão de alimentação, na questão de saúde, na questão de esporte, na questão cultural, né? Então a gente tem como lema que projetos sociais salva, e quando nós, em 2013, quando nós criamos essa frase, projetos sociais salva, a gente está tendo certeza agora, porque a gente vem com muito trabalho, junto com os amigos, junto com doações, conseguindo levar mantimento para casas de muitas pessoas. E quando eu fui convidado para participar dessa live, tendo o tema, né, como solidariedade contra a barbárie, eu fiquei contente, muito contente, por quê? Porque é um assunto totalmente pertinente ao nosso trabalho aqui, né? Então, a nossa luta aqui é contra a fome,
E a nossa luta é contra os causadores da fome. E percebe-se hoje que a gente tem um governo que não se preocupa com a questão da fome, né? Então vai ser um papo muito gostoso, um papo muito bacana para estar falando para vocês. Pessoal, aproveitando o que o Renato havia falado, né, que o Dr. Renato Lemos havia falado, sobre a questão de 1%, né, da população detém praticamente todos os recursos das outras 99%. E dentro desse contexto, existe um percentual gigante de pessoas na linha da pobreza. Já existia isso. E agora, com a pandemia, tudo isso aumentou. Mas tem alguns dados aqui que eu trouxe para conversar com vocês, que são dados interessantes, porque nós estávamos no caminho certo e, de repente, foi tudo derrubado. Então, eu trouxe alguns dados aqui, que a ONU, né, o relatório da ONU indicou em 2019 que a população brasileira, em relação à fome, aumentou, né? Então, a fome no Brasil aumentou de uma forma muito significante nessas últimas pesquisas que foi feito, né? E aí, né, eu além de ser um dos integrantes aqui, né, do Coletivo Solidários de Santo André, eu tenho a minha formação no PCdoB, aqui de Santo André também. E lá nós fazemos um trabalho, né, de projetos sociais, né, e outros, e muitos, assim, relativo contra a fome. Então, você pega um dado que diz que a fome, né, que as pessoas que passam fome aumentou bruscamente no Brasil, e nesse mesmo período, você tem uma frase do presidente atual do país que diz que a fome no Brasil é uma mentira, né? Então, quando eu enxerguei, né, esse tema, solidariedade contra a bárbare, aí eu falei, vamos lá conversar, bater um papo, porque essa barbárie tem um nome, né? E esse nome é governo, o governo atual, né? Um governo fascista, sim, que acaba contaminando outras pessoas, né? Acaba contaminando algumas pessoas. Eu digo isso porque o Coletivo Solidários de Santo André foi fundado em 2013. Desde 2013, a gente faz um trabalho bonito de arrecadação de alimentos e outros tipos sociais. E nesses últimos meses, a gente vem sendo atacado, né? Aumentou, lógico, a solidariedade aqui, né, com a gente, várias pessoas vêm fazendo a doação, vêm aqui participar do grupo, porém, começou a haver alguns ataques, né? E esses ataques são de pessoas que não concordam com a solidariedade, né? Então, tudo isso nos motiva a brigar contra esse pessoal perverso, né, que são egoístas e pensam somente em si. Então, eu venho falar um pouquinho sobre isso, né? A fome no Brasil não é uma mentira. Nós do Coletivo Solidários fazemos visita constantemente, né? Fazemos visitas em comunidades e tem muita casa com a geladeira vazia, tem muita gente passando fome. Para vocês terem uma ideia, pelo momento atual, né, nós atendíamos 40 famílias. Esse mês de abril que passou, nós atendemos 200 famílias, então aumentaram por 5 vezes, né? E ao mesmo tempo, existe um lado negativo, que é esse percentual que nos ataca, que é contra a solidariedade, né, que acha que o povo pobre, né,
é um povo que tem que ficar, né, ao lado, né, às margens, né, ao mesmo tempo que tem esse pessoal, também aumentou o grupo de solidariedade. Então, hoje mesmo, eu recebi várias doações, né? Então, nós recebemos várias doações aqui. Então, a gente vê essa importância. É importante salientar que a gente está falando de fome, né? Do aumento da fome que já vinha acontecendo, e essa fome está aumentando agora nessa época de pandemia, como o Dr. Renato Lemos falou, como a Morgana também falou, né? Hoje, o que acontece? O governo, ele queria dar, né, liberar somente R$200, por muita briga da oposição, passou ali, né, para R$600, porém, é totalmente um descaso, né, é totalmente complexo os pobres, né, os trabalhadores conseguir sacar esse dinheiro. E aí, o que acontece? Começa a acabar os alimentos nas casas das pessoas, e aí faz com que a fome aumenta. E é bom salientar que em 2003 foi criado um Ministério de Desenvolvimento Social e de Combate contra a Fome, né? Quando eu disse lá no começo da entrevista que nós estávamos indo no caminho certo, eu estava me referindo a isso, né? O Brasil tinha saído do mapa da fome, né? As coisas estavam entrando no eixo e, de repente, né, tudo é jogado fora, né? Entra um governo que faz o quê? Né? Esse governo, né, ele entra já com o Temer, ele entra fazendo corte de orçamento, ele entra fazendo extinção de ministérios, né? E ele entra fazendo o que também? Ele entra não dando nenhuma atenção à classe trabalhadora, não dando nenhuma atenção às minorias, não dando nenhuma atenção à classe mais pobre. E como foi dito também com os camaradas anteriores aí, quando é situação de empresário, quando é situação de banco, tudo é resolvido rapidamente, né? Então, a solidariedade, né, a conscientização política são as armas para a gente virar esse jogo. Inclusive, se não houvesse tanta oposição contra esse governo atual, essa pandemia estaria muito pior no Brasil, né? Já demorou para tomar algumas situações, mas poderia ser muito pior. E um outro item que é interessante dizer é que a Constituição, né, ela diz que a alimentação é um direito humano, né? Então, é inadmissível alguém não ter o que comer. É inadmissível, né? Então, tanto por parte do governo, que não propõe soluções, que não busca alternativas para resolver isso, como também uma parte cultural, né, que acaba se referindo aí ao desperdício de alimento, né? Então, é dito que 1/3 de toda a alimentação produzida é jogado fora, isso a nível mundial, e no Brasil também não está muito atrás. Lógico que nós também temos que tomar consciência disso. O Coletivo Solidário de Santo André, ele faz esse trabalho, né? Então, uma das pautas nossas é pedir doação, né? E sempre conscientizando o pessoal que, se o alimento ficar lá dentro do armário dele, o que vai acontecer? Ele vai vencer. Então, traz esse alimento para nós, que a gente resolve e coloca em alguma outra mesa. Um outro item interessante a falar também, né, que é uma questão de conscientização, são sobras de alimento, né? O nosso próprio prato, muitas vezes, sobra alimento,
né? E a gente sabe que tem outros pratos que não têm alimento. Os próprios bares, restaurantes que vendem porções, né? A gente sabe que quando vai fazer a limpeza, né, as metades das porções estão lá, né? Tendo como exemplo, né? Então, é uma informação de conscientização de desperdício de alimento, né, que a gente tem que estar trabalhando contra. E um outro agravante, isso vem até desse capitalismo cruel que existe no Brasil, é porque quando você tem um excesso de produção, o que acontece? O pessoal tem que jogar parte da produção fora para eles não terem perdas financeiras, né? Então, para uma empresa, muitas vezes, não ter uma certa perda financeira, ou melhor, não é ter perda financeira, é não ter um lucro tão alto como tem, o que eles fazem? Eles acabam jogando fora essa alimentação. Se vocês procurarem aí, fizerem pesquisa, vocês vão ver que existe aí informações que várias toneladas de tomates ou de outros alimentos foram sacrificados, né, foram jogados fora porque houve excesso na produção. Então, esse alimento não vai para onde precisa receber, aonde é necessário ter esse alimento. Esse alimento vai para o lixo, né? Então, isso é o quê? Isso aí vem desse mundo capitalista, né? O mundo capitalista, ele não é solidário, né? Ele pensa no financeiro. Então, uma das lutas nossas é referente a essa parte, né? Uma das lutas nossas é referente a isso. Nós do Coletivo Solidários, além de buscar as cestas básicas, os alimentos, a gente sabe que não é só alimento que a população precisa. A população precisa também do quê? De cultura, a população precisa de mais saúde, de mais educação, né? Então, todas as pessoas que vêm buscar a sua cesta, a gente conversa, conscientiza a pessoa, né, a procurar se conscientizar politicamente, conversa com as pessoas, a buscar estudos, a buscar cursos para elas poderem sair dessa, né? Então, há um trabalho contra a fome e um trabalho de conscientização também, né? Então, há todo esse trabalho aí. Hoje nós temos aí 9 milhões de pessoas em situação de pobreza. Isso significa milhões e milhões de pessoas no Brasil sem ter o que comer, né? Ou comer apenas no almoço e não ter a janta, né? Enquanto essa barbárie existir, nós que somos aí ativistas, que somos militantes da solidariedade, a gente não pode parar, né? Então, estou deixando essa contribuição aí para vocês, para refletir, né? Para passar para as outras pessoas também que não se pode vencer alimentos dentro de casa, né? Não se deve haver sobra de comida. Deve-se haver o quê? A distribuição dessa sobra, né? Deve-se fazer o quê? Criar movimentos para atender as pessoas que têm problemas, né, financeiros e acabam tendo, muitas vezes, o que não comer. Então, dentro de casa, a gente já pode fazer isso, né? A gente já pode verificar o que está sobrando e fazer essa doação. E também não podemos esquecer do governo, que não está nem aí com os pobres, com as pessoas que têm dificuldade financeira, né? Então, precisamos estar sempre atento, sempre reivindicando, porque todo aquele dinheiro que é usado é nosso, são dinheiros de imposto, que tem que ser distribuído da melhor forma, né? Que seria uma distribuição correta para acabar com esse câncer, né? Que se chama desigualdade social. Ok? Muito Essa é a minha contribuição.
Realmente, na verdade, as grandes elites, o grande empresariado, os grandes bancos, esse 1% da população, ele se apropria das riquezas nacionais, né, dos recursos nossos. Então, ele se apropria através do trabalho, através de herança, através de uma história que vem desde as capitanias hereditárias, da, da escravidão, da história da formação do Brasil, né, até os dias de hoje. Então, realmente, essa situação ela traz para a gente um momento que emerge a necessidade da luta, da organização popular, para que a gente possa dar resposta a essa crise desde o ponto de vista da organização do trabalhador, da solidariedade como um todo, das ações que têm sido feitas aí, dos movimentos sociais, que a gente tem vários exemplos, né? A gente tem várias torcidas organizadas, inclusive hoje eu vi uma postagem bem legal de uma torcida organizada do São Paulo, oferecendo alimentos para um corintiano com a camisa do Corinthians, e isso viralizou na internet. Até então, assim, acho que tem coisas que surgem quando existe uma grande crise, uma grande situação que abala toda a sociedade, que faz com que a gente possa dar respostas e superar algumas coisas, né? Eu acho que, entre outras coisas, essa questão das torcidas organizadas que eu tenho visto, que se desafiam. Então, a torcida do Santos foi lá em Mauá, fez um monte de marmita e desafiou a torcida de outra grande organizada, não sei se foi a do Palmeiras ou do Corinthians. Também a gente tem o futebol de várzea, que é muito grande e espalhado no Brasil inteiro. A gente sabe que o time do Celeste Proletário, do qual eu faço parte, mas também de outros, do União Lapa, do Rosa Negra, até do Centreville, tem feito ações. Amanhã vai ter uma ação também do time do Centreville, lá no Centreville, de arrecadação de cesta básica e doação para as comunidades carentes. Então, são vários exemplos que a gente tem visto, assim, infelizmente, que poderia ser uma coisa muito maior, porque isso deveria ser uma obrigação do Estado, uma política de Estado, não só nacional, mas internacional. Morgana está falando alguma coisa? Desculpa, Morgana, tirei seu microfone que estava dando ruído, mas pode falar. Já liguei. Ah, tá. Não. O que, Morgana? Não, pode continuar. Eu tô vendo vários comentários, né? A Vera Cambiati participando, a Lenina, né? A Elisa Poço, o Geraldo Lemos. Então, a gente tem vários participantes aqui que estão se interessando com o tema, a própria Emily Rodrigues, a Mariana Moreira. Mandar um abração, uma saudação para vocês, né? Tem algumas perguntas aqui que daqui a pouco a gente vai responder. E, assim, existem algumas nações que dão exemplo, como Estado mesmo, como política de Estado, de solidariedade. E a gente tem, dentro disso, o modelo de Cuba, que está oferecendo brigadas, com mais de 23 brigadas, oferecendo profissionais de saúde, médicos, desenvolvimento de tecnologia, já está fazendo pesquisa de vacina, e mais acudindo aí, principalmente as populações mais afetadas. A gente vê algumas cenas bem legais dos médicos cubanos chegando na Itália, na Espanha, nos países que foram epicentros da epidemia, e é isso. Cuba, um país pobre, um país pouco desenvolvido, que costuma dividir o que eles têm, né? Divide o que tem, não só o que sobra ou o resto, mas divide a sua quantidade. Não entrando nesse mérito, mas a ideia que eu estou querendo passar é assim, a questão da solidariedade, ela pode ser uma questão de Estado, uma questão que deve vir do Estado para a população, né? Então, entrando um pouco nesse tema, assim, a Morgana está aqui com a gente hoje, fazendo parte dessa discussão, e tem trazido bastante das dificuldades das populações carentes, né? E dentro desse tema, a gente queria que ela falasse um pouquinho mais como que está essa questão das dificuldades e os exemplos também que ela tem observado, que ela tem acompanhado de solidariedade entre as comunidades, entre as pessoas. Pode ir lá, Morgana. Bom, Renato, eu me vejo hoje, toda aquela situação que a gente vê que ela é compartilhada no Facebook, no jornal, eu me vejo nesse centro de situação. Eu vejo hoje, pelo menos do lugar de onde eu venho,
que as pessoas elas estão começando a se tornar um pouco mais conscientes da questão da pandemia, da questão da máscara, da questão da higiene, porém, como eu havia dito aquela hora, o centro da preocupação das pessoas, pelo menos daquelas que me rodeiam, que às vezes a gente acaba saindo de casa, o centro da preocupação das pessoas é a questão da alimentação, da questão de como se manter, da questão de como vai ser daqui para frente. Eu tenho um exemplo aqui, o Conselho da Juventude, como eu havia citado anteriormente. O Conselho da Juventude ele é formado por entidades da sociedade civil, que são pessoas que se organizam para lutar por um mundo melhor. Se a gente for resumir, é isso. E das ações que eu vejo, são essas entidades. No Conselho da Juventude, a gente tem entidade estudantil, no Conselho da Juventude, a gente tem entidade de futebol, a gente tem entidade de faculdade, tem empreendedores, que não necessariamente são pessoas que têm como seu foco de ação a questão de trabalho social, porém, se viram como pessoas conscientes, viram a necessidade dessa situação. Hoje, por exemplo, nós estamos participando, tentando arrecadar alimentos, tentando fazer doações, inclusive o projeto do professor Davidson. Algumas pessoas acabam me procurando e eu direciono o professor Davidson. Morgana, só interromper. Agora, esse terceiro bloco, a gente pode dar umas apitadas aí na fala do outro. Ô, professor, depois deixa o contato aí, como é que faz para entrar em contato com você, deixa o número aí para a gente poder fazer. Se você quiser pôr aqui, aí eu coloco aqui na live também. Morgana também quiser deixar o contato e tudo mais. Tá. Peraí que eu... direcionei muitas pessoas para o professor Davidson. O professor Davidson, ele sabe que geralmente eu vou lá pedir socorro, pedir cesta básica, porque as pessoas elas acabam nos conhecendo, elas sabem das coisas que a gente faz. Também tem a entidade que é o núcleo que trabalha com pessoas, com moradores de favela, que é o MDDF, que também tem ajudado bastante essas pessoas que vêm nos procurar. O que a gente fez no conselho, que eu fiz, que eu estou participando junto com o meu projeto de tranças. Hoje eu não estou trabalhando mais, porque eu não posso receber pessoas na minha casa, minha mãe faz parte do grupo de risco, não estou trabalhando. E alguma coisa que eu acho importantíssimo salientar, que por mais que você tenha consciência social, que você entenda como que funciona a propagação do vírus, geralmente trabalhadores autônomos não estão trabalhando porque não tem cliente. Eles não estão trabalhando por opção, porque as pessoas elas acabam tentando dar uma furada na quarentena para não faltar o pão sobre a mesa, faltar o pão na mesa, gente. E a realidade é essa, a realidade da maioria das pessoas é medo. Infelizmente, nem tanto medo do coronavírus. O medo maior mesmo é o medo de morrer de fome, o medo maior mesmo é o medo de faltar um leite para o seu filho, de faltar alguma coisa para sua mãe. Esse que é o medo da população mais pobre, da população de periferia. Eu falo porque é isso que eu vivo na minha casa. Na questão dos empreendedores, o medo de não terminar a quarentena logo, de não voltar a trabalhar, porque a gente sabe que dignidade humana é a gente conseguir sobreviver a isso. O professor Davidson ele falou da questão do mapa da fome, né? E eu gostaria de colocar aqui que o mapa da fome hoje, pelo que eu tenho observado, é claro que não existem dados, né? Porque a gente sabe que o governo ele maquia número de mortes por coronavírus, número de desempregado, assim como a questão do mapa da fome. Muitas pessoas que até ontem eram pessoas que trabalhavam, eram pessoas que pagavam as suas contas, hoje são pessoas que veem os seus armários sem alimentos. São pessoas que têm medo de cortar uma luz, são pessoas que têm medo de cortar uma água. Então, eu gostaria de aproveitar esse espaço, mais uma vez, pedir, denunciem que nem todos os brasileiros, nem todos os trabalhadores autônomos receberam auxílio emergencial, mesmo se adequando a todas as regras. Denunciem que está existindo demissões abusivas, está existindo trabalhadores que estão trabalhando em situações sem EPI, sem o mínimo possível de segurança, e colocar também, gente, que, querendo ou não, o governo ele é um governo fascista, trocando em miúdos, é um governo que quer dar o dinheiro para o rico, e o pobre ele trata como descartável, gente. Um governo desse não vai lutar pela gente. Um governo desse não quer saber se a Morgana está pagando as contas,
não quer saber se o estudante está tendo aula ou não. A gente tem até o exemplo do próprio Enem, que vai continuar. Muitas pessoas não têm acesso à internet. Eu, por exemplo, hoje eu não tenho acesso à internet, estou participando da live através do 3G. Muitos estudantes não vão conseguir estudar para o Enem, mas muita gente tem acesso à internet. Quem tem acesso à internet é a burguesia, é o patrão, é o dono do banco, as pessoas elas têm acesso limitado. Né, Oi? Para tirar o benefício de R$600, eles montaram um aplicativo, só que quem é que tem aplicativo, sabe mexer, tem celular, tem internet, tem os dados, né? Como é que a pessoa que está precisando de R$600, que não tem carteira assinada, vai usar aplicativo para tirar o recurso, o benefício do governo? Eu vou dar... A minha mãe... Né? A minha mãe, ela tem 58 anos. A minha mãe, ela não gosta de política, não é uma pessoa que se envolve, não é uma pessoa nada disso. Esses dias ela me falou assim, Morgana, tem um Ministério de Tecnologia, não tem? Tem. O cara que tá nesse ministério, ele não é astronauta? Eu falei, Como que ele é astronauta e não sabe arrumar um aplicativo? E assim, eu fiquei abismada, porque assim, eu vejo o absurdo, o nível de absurdo, porque assim, beleza, vamos supor, você tem internet, você baixou o aplicativo no seu smartphone, eu conheço uma pessoa que ela chegou a ficar 1 hora olhando para a tela do celular, porque o aplicativo ele é assim, você entra no aplicativo e você fica numa fila, né? E essa fila fica rodando, assim, um reloginho, assim, você será atendido, você não pode sair da tela, você não pode desligar o celular, você tem que ficar lá com a tela aberta esperando. É humilhante, porque o trabalhador autônomo, as pessoas que estão pedindo esse tipo de ajuda, essas pessoas, gente, elas são pessoas que estão precisando, são pessoas que estão querendo garantir as contas pagas, estão querendo garantir a alimentação. Então, assim, uma característica que eu vejo muito forte desse governo é o quanto o trabalhador, quanto as pessoas pobres estão sendo humilhadas. O que a gente vê no jornal é mais do que notícia. É a humilhação que as pessoas estão sendo expostas o dia inteiro. As filas na frente da lotérica. As pessoas... mas não tem máscara na lotérica. Não respeita o espaço da fila. Gente, pelo amor de Deus. São filas de 3, 4, 5 horas. Quem vai respeitar distanciamento? Como assim não se tem tecnologia para arrumar um aplicativo? Não é que não tem tecnologia, é porque não está nem aí se você recebeu, se está pagando a sua conta, se você vai morrer de fome. Mas o que eu vejo aqui também é assim, algumas pessoas aqui sabem que eu sou trabalhadora autônoma, tal, de você ver um vizinho batendo na sua porta perguntando se você precisa de ajuda, ou de você ajudar algum vizinho. Esses dias, por exemplo, a gente recebeu álcool em gel, uma doação de álcool em gel, que foi um rapaz do partido, o Vlad Toledo, que doou para a gente, e a gente distribuiu em alguns comércios aqui da região, para que as pessoas tenham acesso ao básico daquela higiene que é dito para a gente ter. Só que, assim, as pessoas não tinham álcool em gel aqui, as pessoas não têm máscara. Agora está se popularizando, mas até dias atrás, as pessoas elas não tinham máscara. Elas não tinham acesso a isso. Oi? Grande Vladimir Toledo, Vlad Toledo. Ele doou máscara, só para dar uma encerrada aqui. O Vlad, ele doou álcool em gel para a gente, o Vlad fez a doação de máscara, assim como o professor Davidson, ele está doando muita cesta básica, toda vez a gente está pedindo socorro para perguntar se o professor pode ajudar mais um, e ele sempre abriu as portas dele, e sempre atendeu muito bem as pessoas, que as pessoas que vão lá falam muito bem do professor Davidson. A gente vai distribuir as máscaras junto com uma leva de cesta básica que a gente está esperando receber também para pessoas aqui da cidade de São Jorge. Então, o exemplo é esse, Renato, eu acho que é assim. A burguesia, ela não se importa com a pandemia, porque assim, a burguesia, ela só se importa com dinheiro perdido. Quem faz a burguesia ter dinheiro é a gente. Quem trabalha é a gente, quem presta serviço é a gente. Então, é assim, a burguesia, ela não se importa se você vai trabalhar ou não. Se você vai sobreviver ou não. Porque você é descartável para eles. Então, nós temos que mostrar que nós não somos descartáveis, nós somos pessoas como nós, vamos lutar por pessoas como nós. Eu acredito que esse período, ele deixa muito bem claro de que lado a gente está, né? Quem luta por quem. E gostaria de salientar isso.
que as pessoas elas estão se organizando, que as pessoas elas estão começando a se conscientizar de que esse governo ele não está nem aí se a gente morre, ele só tá aí para o bolso, até porque quem é burguês tem um convênio bom, tem acesso a respirador, tem mais chance de viver. Então a gente tem que lutar pela nossa vida. E é mais ou menos isso, gente. Pois é, Morgana. E eu gostaria de falar só uma coisinha. Eu vou deixar o telefone do Vem Maria aqui nas mensagens, vou deixar o telefone do Vem Maria, que é um lugar que faz acolhimento da mulher que é vítima de violência, que se for preciso, eles até colocam a pessoa num lar, acolhimento mesmo, de abrigar a mulher, e que eu acho que é de extrema importância nos períodos que estão vivendo. O Vem Maria ele não está funcionando mais no horário que ele sempre funcionava, mas existe um plantão lá, um horário, nas redes sociais você pode colocar. Gostaria de dizer que aqui na cidade de São Jorge, no espaço onde eu trabalho, também pode ser usado como ponto de arrecadação de doação, tanto de alimentos, produtos de higiene, produtos de segurança básica. Então, as pessoas que quiserem podem procurar tanto nas minhas redes sociais, na minha rede social pessoal, nas redes sociais, naquelas que eu trabalho, divulguem para as pessoas, porque todo dia a gente pode fazer alguma coisa diferente. Eu acho que a gente tem que ser diferente do Bolsonaro. Enquanto o Bolsonaro está querendo matar a gente, isso daí está bem claro, a gente está salvando vida, e nós somos a maioria, e nós vamos passar dessa, né? Um contando com o outro sempre. É isso aí. Então, já pedi para o professor Davidson pegar o gancho, já dar continuidade, professor. Quais são as considerações, os movimentos de solidariedade, as ações que tem elaborado, que tem construído? A Morgana já falou um pouquinho de vocês, mas eu gostaria de ouvir você também. Espera aí, professor. Olha eu aqui vacilando. Pronto. Não, calma. Agora vai. Legal, bacana. Uma bela fala da Morgana. Morgana, quero dizer para você que sempre que precisar de cestas básicas, procura a gente. Não está fácil, né? Tem muitas pessoas pedindo, mas a gente sabe da sua luta aí e a gente sempre vai te dar uma atenção, né? Como a gente dá também para a galera que está vindo aqui conversar com a gente e sobre a questão da cesta básica. Muito boa a sua explanação. Eu achei legal você citar que nesse momento dá para perceber quem está do lado de cá ou quem está do lado de lá. Dá para perceber, resumindo, quem está a favor da classe trabalhadora, quem tem empatia para quem está com dificuldade, e dá para perceber também quem apenas está pensando no seu bolso, no carro que não vai conseguir trocar no final do ano, do aluguel, dos 3, 4, 5 aluguéis que não vai receber, né? Dos profissionais, né? Dos trabalhadores que estão em casa, né? E a empresa quer que eles voltem, muitas vezes, né? Para poder atuar. Então dá para a gente entender aí quem está de cada lado. Mas é bom deixar frisado aqui que a nossa classe trabalhadora, na sua grande maioria, ela tem que entender, né, a grande maioria não possui convênio médico, a grande maioria não possui escola particular, né, mistura, né, não são todos os dias, não há natação, não há cinema, não há teatro, não há shows caros, né? Tudo isso faz com que eu digo, né, que eu passe essa orientação e digo para vocês entenderem de que lado, nesse momento tão complexo, vocês precisam estar, né? Porque tem um grupo hoje, nesse Brasil, que está governando aí, que simplesmente quer nos explorar e muitas vezes, como disse a Morgana, exterminar, né? Então, foi muito bem dita essa fala. Não tem como, nesse momento, não falar da fome.
e o Coletivo Solidários, que atua há muito tempo com a arrecadação de cestas básicas, dobrou o seu trabalho agora. É muito, para nós está sendo trabalhoso. Eu praticamente estou morando aqui no escritório, né, para poder dar essa atenção, né? Nossos voluntários aqui aumentaram, mas como eu disse, não são só as cestas básicas, a gente precisa dessa conscientização e de lutar pelo que é nosso, né? O trabalhador precisa buscar a parte dele que esse governo não quer liberar, né? O trabalhador precisa buscar a parte dele que esse governo está dificultando, né? Aplicativo para quem não tem nem celular, né? Aplicativo para quem não tem conexão. Então, existe uma série de problemas. Não só no Brasil afora, eu acho importante salientar em Santo André também, a cidade de Santo André. É bom falar que enquanto houver pessoas passando fome dentro de uma cidade, ela não está bem administrada, né? Enquanto houver uma mínima família passando fome, ela não está bem administrada. Então, é bom salientar isso aí. Falar um pouquinho do Coletivo Solidários, né, para dar essas considerações finais. Eu fiquei muito feliz por participar, ser convidado, né, para participar desse bate-papo, porque nós do coletivo, a gente está em uma constante briga, né, uma constante luta contra a fome, que vem aumentando agora nesse período desse último governo. E assim, eu quero deixar aí uma orientação para vocês, uma sugestão, uma dica, para fazer um trabalho de empatia. Isso é muito bom, né? Fazer um trabalho, uma atividade de empatia e se colocar nos lugares das pessoas, principalmente nesse momento que estão passando seus apertos. Esse Coletivo Solidários, ele existe porque eu fui um exemplo, né? Na década de 80, onde foi uma década muito complicada também, né, onde várias pessoas viviam em dificuldade, e eu tenho algo guardado na minha memória, que foi uma época que a gente estava passando dificuldades, com alimentação mesmo, e um dia nós chegamos à noite, abrimos a porta de casa, eu, minha mãe, minha irmã e meu pai, e a mesa estava lotada de alimentos, lotada. Foi compra para 3 meses, né? E aí quem fez isso? Na época foi uma comunidade da Igreja Católica, né? Que viram nossas dificuldades, arrecadaram esses alimentos e colocaram na nossa mesa, né? Então a gente sabe o que não ter alimento em uma mesa, sabe? Você almoçar e você não ter a janta. Então, o Coletivo Solidário de Santo André, ele existe por causa disso, né? E aí, eu sempre passo isso para os meus voluntários, sempre dou esse exemplo e sempre falo para eles fazerem, né, a atividade, né, de empatia, né? Porque quando você faz isso, você começa a sentir realmente como que é a dor do outro. Falar um pouquinho aqui do nosso trabalho, nessas considerações finais. O nosso trabalho não é somente a questão de alimentação, ele está mais intenso agora por causa do momento, mas aqui a gente tem psicóloga, né, para atender, inclusive mulheres, Morgana, quando precisar, a gente está aqui, né, nós temos nossa psicóloga disponível para vocês, a gente tem o nosso trabalho também, que vai servir aí para o Coletivo das Mulheres, que é referente ao nosso advogado, que faz orientação gratuita. A gente sabe que tem muitas mulheres que teriam direito de pensão e não recebem, então você pode encaminhar para cá, né?
As pessoas que estão ouvindo também podem estar encaminhando aqui para a gente, nós temos outros trabalhos também, né? Então, o Coletivo Solidário de Santo André está sempre na luta contra todos esses problemas aí que está nas costas, né, sempre dos pobres. Eu quero agradecer, aproveitar aqui. Posso, doutor, mandar alguns agradecimentos? Claro, deve. Legal. Contato, tudo aí. Tá. Primeiramente, eu quero agradecer a todas as pessoas que, durante essa quarentena, vêm passando aqui, deixando alimentos. Todos os dias, várias pessoas sobem aqui na sala e deixam alimentos. Então, agradecer primeiro todas essas pessoas e alguns grupos de pessoas. A Fúria Andreense fez um trabalho maravilhoso, né? No começo da conversa, doutor Renato, você estava falando das torcidas, né? Que estava fazendo campanha de arrecadação de alimento, e a Fúria Andreense, que é uma torcida uniformizada daqui de Santo André, eles arrecadaram também muitos alimentos e trouxeram para cá. Eles estão fazendo um trabalho fantástico. Inclusive... Só quero dizer, professor, que a Fúria Andreense também faz parte do Conselho da Juventude, também Legal. é uma torcida de luta e é uma torcida que está do lado da população. Show, muito bom. É verdade. Não, legal. E eu quero também fazer agradecimento à URMS, ao JS, que também trouxeram alimentos aqui, né? Então, os alimentos que essa juventude trouxe foi para mesas de pessoas, né? Crianças que estavam com fome, não ficaram com fome, pelo menos naquele dia ou naquela semana. Agradecer também o projeto SOS Covid-19, que trouxeram máscara, que trouxeram alimentos, que trouxeram kits de higiene. Agradecer também o Mutirão Esporte Clube. Então, aqui na região também tem um time de futebol de várzea que fizeram arrecadação e trouxeram para nós. Houve cantores que fizeram live, pediram alimento, né, como o Bruno Silva. Houve também leilão, né, o Móveis Planejados Santana também doou algumas peças, onde nós pudemos, né, fazer o leilão e, com o dinheiro, comprar alimentos. Então, assim, existe essa parte positiva, né, a gente, da solidariedade que as pessoas, nesse momento, estão exercendo. E, pessoal, depois que passar essa pandemia, muitas pessoas ainda estarão em dificuldades e existia outras que já estavam. Então, é importante continuar com as doações e é importante continuar sempre reivindicando ao governo o que é direito nosso. Verdade. E só para finalizar, quando eu falo em doação, não é necessariamente para o Coletivo Solidário de Santo André. Pode ser para a igreja, para o centro espírita, para a associação que tem no bairro. O importante, pessoal, é doar. O importante é doar, né? O importante é não deixar ninguém com fome. Se nós praticarmos a solidariedade, ninguém ficará com fome. Nós estamos aqui na Rua Irlanda, número 34, em frente à COUP da Avenida das Nações, aqui no bairro Capoava, né? Atendemos no período da tarde, mas se entrar em contato com a nossa página e combinar um horário, sempre vai ter um voluntário para receber. Ok? Na Rua Irlanda? Rua Irlanda, número 34. Sala 2. Capoava. Solidários de Santo André. Isso, Coletivo Solidários de Santo André. Pessoal, a gente está chegando para o final, então, dizer que agradeço muito a participação do professor, participação da Morgana, a participação de qualidade, que trouxeram para a gente fundamentais, a gente conseguir
se organizar nesse momento de pandemia, de crise, para a gente conseguir dar respostas unidos a uma falta de governo que a gente está vendo no nosso país, na verdade, um governo que é contra os trabalhadores, contra o povo periférico, contra as comunidades, que agride diariamente. Imagina que agora ele está se propondo a fazer um churrasco com 30 pessoas na casa dele, todo mundo sem máscara, tendo contato. A gente não sabe se, inclusive, da equipe dele, que viajou um tempo atrás, quase todos os ministros tiveram coronavírus, ele se recusou a mostrar o resultado do exame. Então, a gente precisa ter aí realmente se apresentar. Eu acho que essa iniciativa dessa live e das lives vindentes, então, a semana que vem as lives que virão, a semana que vem a gente vai ter uma psicóloga aqui com a gente vai ter uma psiquiatra, a gente vai falar um pouquinho sobre saúde mental na quarentena, e eu gostei muito, porque, assim, a gente está apresentando para Santo André que existem alternativas dentro da comunidade, lideranças, porque, às vezes, as pessoas não entendem que a própria comunidade e seres, indivíduos, pessoas dentro da sociedade já estão fazendo um movimento, como o professor disse, da organização, por exemplo, da questão da fome em Santo André. Se existe uma cidade que está passando fome, se existe uma condição que ainda não está dando resposta direta ao provimento emergente de necessidades da população, desde o ponto de vista da saúde, do meio ambiente, das necessidades básicas, da alimentação, da moradia, existe, então, ainda uma necessidade de mudança desse município que não está no caminho que precisaria estar, que seria o caminho adequado para a qualidade de vida da população. Bom, eu encerro por aqui. Se algum de vocês quiser falar, fique à vontade. Muito obrigado, Morgana. Eu que agradeço. Eu que agradeço também. Até a próxima. Vamos marcar mais vezes. Pode deixar. Obrigado, Renato. Até. Tchau, tchau. Eu pretendo montar um canal com live presencial assim que acabar a pandemia. Aí a gente vai montar algumas entrevistas, montar algum estúdiozinho para fazer entrevistas presencial. Aí não vai precisar mais da live. Verdade. Pode Muito deixar. bom. Obrigado, viu? Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente, as pessoas que estão assistindo, a todo mundo que participou. Um grande abraço e até mais. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite.